Gatinhos, ó, o vídeo cortou porque o celular da Pro tá com pouca memória. Então, vou continuar aqui nesse segundo vídeo, tá? Nós paramos na 5, agora exercício 6, tá? Lembrem aí, procurem a outra palavra. A Pro já falou uma. No 6, o nome de algum aluno da turma começa com a letra P? Nós temos dois alunos na sala que começam com P, o Pedro Lucas e o Pedro Henrique, tá bom? Então, vocês vão colocar aí o nome dos dois. Pro, não lembro como se escreve. Vai naquele papel, naquela listinha do nome da sala, que a Pro deu para vocês lá na primeira semana que tiveram atividades, e copia lá o nome dos dois, do Pedro Henrique e do Pedro Lucas, tá? Número 7, releia. Releia é ler de novo. Roda peão, bambeia peão. Então, eu preciso prestar atenção nessa frase aqui, ó. Roda peão, bambeia peão. Pinte o espaço que separa uma palavra da outra. Por quê? Quando a gente escreve, reparem que eu não escrevo tudo grudado, todas as palavras grudadas. Eu dou espacinho, ó. Roda, espacinho. Peão, espacinho. Bambeia, espacinho. Peão. Eu quero que vocês pintem esses espacinhos, porque vocês vão perceber em todos os lugares tem espaço, ó, o espacinho, nome, espacinho, de, espacinho, algum, espacinho, aluno, espacinho, porque as palavras não são todas grudadas. Se eu escrevo tudo grudado, eu não consigo nem ler, né? Eu escrevo uma palavrinha, dou um espacinho, escrevo outra palavrinha, dou outro espacinho. Então, aqui vocês vão só dar uma pintadinha, fazer uma bolinha de lápis de cor ali, qualquer coisinha nesses espacinhos, tá? Depois, quantas palavras há nesse verso? Então, quando eu faço essa pintura dos espacinhos, eu consigo perceber certinho quantas palavras tem. Então, ó, uma palavrinha, duas palavrinhas, três palavrinhas, quatro palavrinhas. Então, quantas palavras tem? 4. Que palavra se repete? Tem uma palavra aí que aparece 2 vezes. Que palavra que é? É só escrever o nome dela aqui. Aí é muito fácil, eu não vou falar a resposta, vocês pensem aí. E a última bolinha. Que palavra tem mais de 2 sílabas? O que são sílabas mesmo? Lembra? É cada sonzinho que sai da minha boca, cada pedacinho que eu falo. Então, eu preciso falar cada palavrinha dessa para descobrir. Tem que ter mais de 2. Então, ó, a primeira palavra é roda. Roda. Só tem 2, tá? Então, não vale. Então, ó, tem 2, não vale, né? Peão. Peão. Também tem 2, não vale, né? Bambeia. Bambeia. Eu abri minha boca 3 vezes. Então, bambeia vale. E peão de novo. Peão. Peão não. Então, qual é a palavrinha que tem mais de 2 sílabas? A palavra bambeia. Escreve ela aqui. Número 8. Circule a sílaba que se repete nas palavras de cada quadro. Então, vocês vão ver que tem 3 desenhos diferentes, né? Tem o nome deles. Então, ó, piano, apito e tupi. Tupi é uma tribo indígena, tá? Então, esse é um índiozinho tupi. Tem uma sílaba aqui que ela se repete nas 3, ó. Piano, apito, tupi. O que apareceu nas 3? O pi, o p e o i. Então, eu venho aqui e circulo o pi e o pi. E olha que legal. O P, lembra que a Pro falou que ele pode aparecer em qualquer lugar? Então, aqui no começo, ó, o pi tá no começo. Aqui tá no meio, apito. E aqui tá no final, tupi. Na de baixo, pote, pipoca, sapopo. Então, olha o pô aparecendo em todas aqui, ó. Tá bom? E na última, paca, sapato e sopa. O que apareceu de igual nesse último? O pá, né? A sílaba que você circulou aparece na mesma posição em cada conjunto de palavras? Ela aparece sempre no mesmo lugar? Não, né? No piano aparece no começo. Aí, no apito aparece no meio. E no tupi aparece no final. A mesma coisa o pó. Pote. O pó aparece no começo, né? O pô. O pipoca tá no meio. E no sapo tá no fim. Depois o pá.
Paca tá no começo, sapato tá no meio e sopa tá no fim. Então, elas não aparecem sempre no mesmo lugar, né? O som da sílaba po é igual nas 3 palavras? Explique a sua resposta. Então, ó, pote, pó. E depois sapo. Foi igual o som do o? Um é pó, o outro é pô. Então, a letra O, ela pode, às vezes, dependendo do lugarzinho onde ela tá, ela pode ter 2 sonzinhos diferentes. Pode ser O ou pode ser O, mas é a mesma letra. Isso acontece no E também. Pode ser pé, pode ser E ou pode ser E. O E e o E é a mesma letrinha. E o O e o O também é a mesma letrinha, tá? Só que às vezes muda um pouquinho o sonzinho delas, tá bom? Virando a folha, ó, tá acabando, turminha. Na página 66, ó, exercício 9. Ordene as sílabas e forme palavras. Então, ó, em cada lugarzinho desse tá escrito uma palavrinha, só que as sílabas estão todas misturadas. Então, ó, tá, depois o E, o pô. O que será que vai aparecer aqui? Então, ó, vai ser poeta. Depois aqui tem o ni, o p e o o e o co. Então, o que será que vai aparecer, ó? Penico. Então, vocês vão descobrir, né? Tentar descobrir as outras palavrinhas também. O que será que aparece? Ó, K, o po e o pi. Essa tá fácil, ó. Pipoca. E assim vocês vão tentar descobrir as outras palavrinhas, tá? E aí vai escrevendo elas na linha. Exercício 10. Leia as palavras e separe as sílabas. O que é sílaba mesmo? Não pode esquecer, lembra? Cada sonzinho que sai da minha boca, cada pedacinho da palavra. Então, eu preciso ler primeiro a palavra para descobrir como que eu separo ela. Então, ó, a primeira palavrinha é pia. Pi-a. Então, eu tenho que formar esses 2 sonzinhos. Pi, o que é o pi? O P e o I. Então, eu sei, deixa eu pegar um lápis aqui para mostrar para vocês como vocês vão fazer. Eu sei que o primeiro é o pi, é o P e o I. Então, no primeiro quadrinho, eu vou pôr o pi, que é o P e o I. Pi-a. O outro sonzinho é o A sozinho. Então, olha, é isso que vocês vão fazer, ó. Separar as sílabas. E peão, vamos falar junto, ó. Pião. Pi, o P e o I. Eu venho aqui e coloco o P e o I. Ão, é o A, o tio e o O. Então, aí eu separo, ó. Pião. Então, eu sempre preciso primeiro, gente, ler a palavrinha. Então, ó, pilão. Pilão, o pi, o que é o pi? O P e o I. E o lão vai ser o L, o A e o O. Então, eu preciso primeiro ler. Não adianta às vezes a gente achar assim, não, mas ó, toda vez é de 2 em 2, então eu vou separando de 2 em 2 letrinhas. Não é isso. Tem sonzinhos que a gente forma às vezes com uma letrinha só. E tem sonzinho que a gente forma com um monte. Então, eu preciso escrever cada sonzinho em cada quadradinho. Então, para descobrir o sonzinho, eu preciso falar. E preciso falar com calma. Olha o pilão. Pi, o P e o I. E o lão, olha só. Lão, o L, o A, o O. Então, o L, o A com o tio e o O. Olha que coisa interessante. Teve sílaba que ficou uma letrinha só. Já teve sílaba que a gente precisou usar 3 letras. E aí? Piaba. Piaba. Pi. O que é o pi? O P e o I. Pi-a. O A sozinho. Ba. O que é o ba? O B e o A. Então, é isso que vocês vão fazer, ó. Essa pro ajudou vocês, para vocês perceberem que eu preciso falar para descobrir como é que eu monto aqui cada sonzinho. Tá bom? Aqui embaixo, o que estas palavras têm de parecido na escrita? Todas elas começam com pi, que é o P e o I. As sílabas só com vogal? Ah, tem sílaba que é só com vogal. Olha só.
Pia. Ou o A sozinho. Lembra quando a Pro contou a historinha das irmãzinhas e dos irmãozinhos? As vogais, que é o A, E, I, O, U, elas têm sonzinho sozinhas, elas falam sozinhas. Então, eu posso deixar o A sozinho, ó, aqui embaixo também, ó, o A sozinho. Agora, as outras letras, que são os irmãozinhos, que são as consoantes, elas não falam sozinhas. Então, tá perguntando, e consoante? Tem consoante sozinha? Não. Eu não posso, por exemplo, deixar só o P. O P sozinho não tem som de nada. Eu preciso juntar o P e o A para formar o pá. Preciso juntar o P e o E para formar o P. O P e o I para formar o pi. O P e o O para formar o pô. E assim por diante. Então, eu não tenho como deixar o P sozinho, que o P sozinho não tem som de nada. Então, vogais podem ficar sozinhas? Sim. A, E, I, O, U pode ficar sozinha? Sim. E as outras letras? As outras não, tá bom? Depois, a sílaba pode ter mais de 2 letras? Ou seja, para eu formar cada sílaba eu uso só 2 letrinhas? Não, é o que a Pro acabou de explicar. Tem sílaba que às vezes eu uso uma letrinha só. Por exemplo, pia, o A tá sozinho. Agora, tem sílaba que eu uso mais letrinhas. Ou lão, do pilão. Eu usei, ó, no lão, L-A e o O. Usei 3 letrinhas. Pro, tem sílaba que às vezes a gente escreve com mais letrinhas? Ainda tem. Por exemplo, a palavra transformar. Esse trans é formado com 5 letrinhas. Olha só, né? Então, ó, o trans fica o T, o R, o A, o N e o S. Para formar só um sonzinho, trans. Então, tem diversas maneiras da gente formar o sonzinho. Por isso que eu preciso falar direitinho com a minha boquinha, mexer bem a minha boquinha para perceber quais as letrinhas que eu vou encaixar ali. Combinado? E agora, nessa página 67, a última atividade, a gente vai usar aquelas figuras que eu falei para vocês, que vocês até podiam recortar, mas que tinha que tomar cuidado para não perder elas. Da página lá 247, lembra que eu falei, não, até pode recortar, mas aí a da cirandinha usou lá atrás e agora aqui eu vou usar as figuras que a gente recortou. Reparem que todas elas também têm a letra P. Por quê? Porque a gente está falando do sonzinho da letra P. Eu preciso ler, né, cada palavrinha aí, e aí eu vou encaixar aqui. O que são animais eu encaixo nessa coluna. O que são objetos eu encaixo nessa. E o que são alimentos eu encaixo nessa. Belezinha, turminha? Meninada, fica com Deus. Daqui a pouquinho eu já vou colocar o vídeo de hoje, tá bom? Tchau!